Pastor, irmãos, nós estamos aqui hoje, né? Mais uma live, um pouco mais informal, que tudo na necessidade, a gente está vendo várias lives aí de vários irmãos, né? Várias igrejas importantes. Quero mandar um abraço aí também pro Molivelto, o pessoal que está fazendo as lives aí, que com certeza está sendo muito construtivo para todo o povo de Deus, né? Só que eu acho importante esse assunto que eu vou falar com vocês um pouquinho, sobre um pouquinho de entendimento, sabedoria do que está acontecendo por causa das fake news, por causa das conspirações, né? Vou ser breve nesse vídeo e quero que você acompanhe comigo aí um pouquinho essa informação que é importante. Então, algumas das pessoas estão dizendo que, por exemplo, aqui em Apocalipse, no capítulo 6, de versículo 7, 8, que é sobre os cavaleiros do Apocalipse, né? Vou estar lendo aqui, no versículo já 8, né, que ele fala: Eu vi aparecer o cavalo esverdeado, que tipo nome morte, e a região dos mortos o seguia. Alguns vai estar como amarelo, né? Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras. Então, o complicado aqui é que já está sendo acompanhado aqui as aberturas dos selos, né? E nessa pandemia que está acontecendo, as pessoas já estão ligando ao Apocalipse, muitas delas. Há alguns relatos de sons nos céus e a gente vai falar nisso um pouquinho nesse vídeo, beleza? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, como diz em Mateus, vamos ler aqui também Mateus, que a palavra do Senhor vai estar nos dizendo, ó, Mateus 24, 36, que a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. Nem Jesus sabe a hora. Então, ninguém sabe. Então, 24, 36 vai estar dizendo: quanto aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai que está no céu. Ele diz que assim como os tempos de Noé acontecerá a vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E esses homens que nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia exato. E a gente tem que tomar cuidado, se nós que temos a fé, que temos a Bíblia como base, para não ser como um falso profeta, trazendo caos, medo, essas coisas. Não é bem assim que deve ser. Então, o que nós estamos vivendo? Que tempo mais ou menos a gente pode levar com exatidão que nós estamos vivendo? Né? Primeiro vamos ver assim que algumas das conspirações que é falada sobre o coronavírus, que ele foi feito em um laboratório. Eu não sou biólogo, tá, mas eu leio e pesquiso bastante coisa interessante. Procura no Nerdologia, você que aí no YouTube, ou sobre o Átila, que é o biólogo, que ele fala um pouco sobre a questão do vírus não ter sido feito em laboratório. Por quê? Uma arma biológica feita em laboratório, ela deixa traços, né? E o vírus, o coronavírus não é um novo vírus. Tem muitos estudos que já nos afirmam que ele surgiu na natureza, né? Que ele é natural no morcego, ele passa também para o dromedário ou para o camelo. Mas assim como qualquer vírus, a gente pode ter um exemplo, por exemplo, do H1N1, que é a gripe, né? E a gente pode ter também um exemplo em Lucas, quando a palavra do Senhor vai estar dizendo aqui, em Lucas 21, que é o tempo que eu creio que nós estamos vivendo, né? Lucas 21. São sinais que Jesus está nos falando, né? Então, em Lucas 21, do versículo 11, ele vai estar nos dizendo assim, ó: haverá grandes terremotos por várias partes, fomes, pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. É esse tempo que eu creio que nós estamos vivendo, né? Então, assim, essas profecias de sinais que Jesus está nos falando, ela vai falar um pouco mais no geral. Só que não se limita no meu tempo de vida ou no seu ou dos nossos pais. Porque se você vê, por exemplo, a peste negra, né, 100 milhões de pessoas morreram, um quarto da população mundial praticamente morreu. Mesma coisa a gripe espanhola em 1918, na guerra, né, 50 milhões de pessoas morreram. A influenza, H1N1, esse vírus matou 50 milhões de pessoas. A gente teve muitas outras coisas, né? O ebola, por exemplo, na África, mas como não atingiu todo mundo e como foi na África e ninguém liga, ficou por isso mesmo. Foi uma pandemia que aconteceu e a letalidade é muito alta, né? Não estou dizendo que o coronavírus não seja algo que deu para se preocupar, porque o mundo parou, porque a transmissão dele é muito grande e você já sabe das informações, né? Mas o que a gente tem que levar nesse vídeo? Um pouco mais
de onde o nosso foco, nossa atenção espiritual tem que estar. Por quê? Porque é isso que está chamando a atenção. Então, se a gente vê aqui em Lucas 21:11, os terremotos, né? Pega aí, desde quando foi criado a escala Richter, que a gente viu no último vídeo que a gente estava comentando na casa do Wesley, mas era mais informal. Você vai ver, desde quando ela foi criada, os picos de terremotos de 2011, 2018, foi os maiores que teve no planeta. Então está se cumprindo esse tempo aqui. Mas o que o povo de Deus, o povo que tem fé e que espera a base como Bíblia, deve se acontecer? Olha como muitas coisas saem do seu foco, como tira sua atenção, principalmente a mídia que é manipuladora. Mas eu não vou criar aqui uma outra conspiração. É só para você juntar os dados e começar a tentar pensar e entender. Tá todo mundo revoltado com o Dória, né? Porque ele agora vai falar com as operadoras, que pode monitorar o seu celular e verificar se tem aglomeração de pessoas e prender. É claro, todo mundo, logicamente, pensou, poxa, mas se a gente tem essa tecnologia, por que lá não tem nos presídios? Por que não usa nos presídios? Porque realmente tem aquela corrupção, as pessoas são pagas para levar celular, por aí fica por isso mesmo, entendeu? Só que eu vou te levar para uma outra coisa. Olha só aqui, uma notícia que passa batido e ninguém vê. Olha que negócio complicado. Teve um grupo de filósofos, né? E claro, vai soar como algo para mim, para você, que nossa, é uma solução. E realmente a gente tem que ver os dois lados da moeda. Mas olha só, crise globais exige soluções globais. Teve um grupo de filósofos ativistas que ele disse que é necessário uma norma que sirva de bússola para todos os governos, para um bom governo do mundo. Essa notícia foi 24 de fevereiro, numa cúpula pintada por... Aqui é o local, né? No Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, o que acontece? Ó, eles querem criar uma Constituição Mundial. Ah, que maravilha! Todo mundo, quando tiver uma complicação, uma pandemia, todo mundo vai se juntar para a solução. Mas olha, biblicamente falando, como é que vai ser isso? Então, o Dória está fazendo algo para tirar o seu direito de ir e vir, algo para tirar a sua liberdade, mas olha só, a galera da ONU se unindo para ter um controle mundial das coisas. Não é, volto a falar, não é uma conspiração. Vamos para a Bíblia para a gente provar que isso aí não é? Em Apocalipse 17, a gente sabe que toda essa crise é necessário para o governo do anticristo vir sobre a terra. E eu quero voltar a tua atenção para isso, para os fins dos dias de verdade, não para um sinal. Realmente é algo apocalíptico, mas não é o fim. Porque olha só, em Apocalipse 17, no versículo 7, João está tendo uma visão sobre a Babilônia, sobre as nações da terra, a mulher que estava com o sangue dos santos, mártires. Aí tem uma grande briga, né, sobre religiões nesse fato. Mas olha o que eu quero chamar a tua atenção. Então aqui, por exemplo, no versículo, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 7, o próprio anjo vai estar explicando. Não vou estar deduzindo também o que a escritura está dizendo, nem tão pouco tentando traduzir. Mas olha só que interessante, ó, o anjo mesmo disse, ó, por que te admiras? Eu mesmo vou te dizer o simbolismo da mulher, da fera e das 7 cabeças, dos 10 chifres que carrega. O próprio anjo está falando o simbolismo, ele não está falando que vai explicar. E aí ele fala da mulher, Babilônia, tal, o que acontece. Só que no versículo 12, ele está dizendo os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Olha o detalhe, eles têm o mesmo pensamento, transmitir a besta, a força, o poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Então você percebe que é uma organização aí para reinar e eles vão dar o poder. Isso não está acontecendo ainda. A gente pode ver a guerra comercial que teve da China e dos Estados Unidos. A gente pode ver aí quando teve aqueles incêndios na Amazônia, o presidente da França com o presidente do Brasil brigando porque queria deixar internacional. Então não está tendo essa união. Ainda não está tendo. E o que você tem prestação? Esse tipo de coisa. Umas leis mundiais, porque tem que estar preparado o governo para ele reinar. É isso que você tem que pensar. Que é outra coisa que é o tão famoso chip, né? Vai estar passando aqui também para você. Olha só, essa notícia aqui. Foi uma novidade do jornal O Globo, no dia 18 de março também, né? Que aconteceu. Só que não é também aquela conspiração e tal, mas vai acontecer. E olha só, para controlar também você, para controlar, para ter o domínio do povo, a tecnologia vai ser usada para isso. Como você pode ver aqui na notícia, olha, coronavírus, novidade no Brasil, implante de chip é aposta da medicina. Dispositivos armazenam informações médicas e podem monitorar os sinais
no futuro e até doença como o Covid-19. Parece ser bom, parece ser maravilhoso. E você vê no raio-x aqui, bem, né, entre o polegar e o indicador, os dois chips que vai estar aí. No futuro, você acha que isso vai ser só para medir o seu cartão médico, digamos assim, as análises médicas que tem no seu corpo? Claro que não. Vai dar para você colocar uma moeda nacional, internacional, Bitcoin, por exemplo, te monitorar, te rastrear em troca de segurança, você vai perder a sua liberdade. Não é conspiração. Também está escrito, Apocalipse 13. Está tudo sempre preparado. E o povo fica brigando. Então olha só, Apocalipse 13, versículo 16. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui você já conhece também, muito bem passado. Mas ó, conseguiu com que todos os pequenos escravos tivessem um sinal na mão direita e na fronte, ó, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera. E aqui é necessário sabedoria. E quem tiver inteligência, calcule o nome da fera, porque é o número de um homem. Então, tanta conspiração, está falando de um número de um homem. É uma pessoa que vai dominar, ele vai ser o líder, ele vai ter os 10 reis ali ajudando ele, vai ter a tecnologia ajudando ele, é necessário para que isso aconteça. Mas para não ficar com esse ar tanto de conspiracionista, eu quero que você acompanhe mais, porque no mundo as coisas vão ser meio geral acontecendo esses sinais. Mas o relógio de Deus, como até os teólogos mesmos falam e estudam tanto, é Israel. E agora eu quero que você veja alguma das notícias que já está sendo cumprida. Quem lembra da profecia de Daniel, né, capítulo 9, da reconstrução do templo, a abominação, as 70 semanas de Daniel, não dá para se explicar isso agora, porque tem que ser um vídeo só sobre isso, né, sobre as 70 semanas. Se vocês quiserem, eu posso fazer, a gente pode compartilhar, dependendo aí do interesse do pessoal. Procura aí na internet o que chama Instituto do Templo. E o que vai acontecer no Instituto do Templo? Os judeus, eles estão procurando, que eles não são cristãos, os ortodoxos não são como nós, que acreditam em Cristo. Então eles querem reconstruir o templo para verdadeiramente voltar a fazer o sacrifício, como diz lá em Daniel, né? Aí tem umas notícias de Israel que a gente vai ver. Então aqui, em número 19, o que eles precisam? Já fizeram isso faz 2 anos que surgiu aí a vaca vermelha ou a vaca ruiva, que eles estavam até tentando fazer em laboratório. E já faz 2 anos, eu acho que, ou 4 anos, que essa vaca já nasceu. E ela está lá pronta, tudo preparado para o segundo tempo, né? Para o terceiro tempo, aliás. E aqui, ó, é seguindo o que eles estão falando, que é na palavra, quando estava ainda na lei. O Senhor disse a Moisés e Arão, ó, eis a prescrição legal que o Senhor vos dá. Diz aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha, sem defeito, sem mancha, que não tem ainda levado o seu jugo. Entrega ao sacerdote Eleazar, o qual é levado para fora, ao acampamento, e molará à vista de todos. Por quê? Porque as cinzas dessa vaca era para a purificação ali dos levitas, dos sacerdotes. E desde o ano 70 depois de Cristo não nascia essa vaca. E agora ela nasceu e ninguém está prestando atenção. Está tudo pronto já. Você já vê que eles já têm o óleo também, vai mostrar aí para fazer o menorá lá, já está sendo produzido. Tem muitas coisas aí que está aparecendo aí que já está pronto no templo, né? E você tem que prestar atenção nisso. No Instituto do Templo que está acontecendo em Israel, 70 anos de Israel. Por quê? É aí que vai ser o relógio de Deus. É aí que a gente vai ver realmente os fins dos dias acontecendo. Estamos próximos? Estamos próximos, por causa dos sinais. Teve uma pergunta que me fizeram ontem assim, e em meio a todas essas coisas aí, é para mim ficar feliz ou triste? Aí eu disse para ele, ó, como diz em Lucas 21 mesmo, ele diz, né, está escrito. Quando virem acontecer essas coisas, alegrem-se porque está próxima a vossa libertação. De quem? Do povo que crê, do povo que espera a redenção em Jesus, né? Porém, também tem Apocalipse dizendo que as nações vão se lamentar quando viu o Filho do Homem sobre as nuvens dos ares. Vão se lamentar, verá choro. Então, sim, é muito complicado para alguns por causa de falta de sabedoria quando se fala de espiritualidade e acontecimentos, cumprimento de profecia. Esses barulhos no céu mesmo que estão falando, é a trombeta que vai tocar. Eu estava orando esses dias, né? Mandaram até uma mensagem para mim também, meu irmão, que a irmã estava orando, eu vi esse barulho no céu, né? Mas vamos entender o que a palavra está dizendo. Se a trombeta tocou, se esse barulho no céu foi a trombeta que tocou, não teve arrebatamento, não teve ressurreição dos mortos. E também não são 7 trombetas do Apocalipse. O que aconteceu? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que, olha, as indústrias do mundo inteiro parou, né? Reduziu bastante a emissão de gás carbono na atmosfera. E se você pesquisar aí
né, e alguns canais, eles vão estar explicando aí o porquê que pode acontecer algum desses sons que ocorrem na nossa atmosfera. A gente tem um campo magnético que protege a gente, né, dos raios é, ultravioletas da terra, do Sol, né, e as micro-ondas do Sol, ou seja, a gente absorve a luz e o calor. E com essa redução, os gases da atmosfera se locomovem, que a gente tem a biosfera, a estratosfera e a atmosfera, e ele pode ecoar esse som do vento solar batendo na atmosfera, você vai ouvir esses sons mesmo. Porque se a gente ouvir um som e não acontecer nada, achando. Agora eu pergunto: alguém já ouviu uma trombeta do céu? Para falar como que é o som da trombeta do céu? Não pode ser afirmado, mas ninguém ouviu. Ela vai tocar uma vez, é o que está escrito aqui ó, em Tessalonicenses 4, versículo 15. Eis que vos declaro conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos não precederemos o morto. Só quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá dos céus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós vivos estaremos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com ele. Não teve ressurreição de mortos, não teve arrebatamento de ninguém. De quem que é essa trombeta? Ah, mas vamos ver lá em Apocalipse. Tá bom, vamos lá em Apocalipse ver as 7 trombetas. Primeira trombeta só, porque se for uma trombeta que foi tocada, a gente precisa saber. Olha só. Os 4 primeiros trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Ó, o primeiro anjo tocou. Fogo e saraiva misturado com sangue foram lançados à terra e queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores de toda a erva verde. A gente teve o incêndio da Amazônia, teve o incêndio lá da Austrália, mas não foi uma terça parte da erva verde do mundo. Pode ver, você tem as florestas de Bornéu, na Indonésia tem a floresta do Congo, que é a segunda maior, tem a Amazônia, mas não foi uma terça parte que foi queimada. Falta um pouco de sabedoria nisso. Então, acompanhe, gente, com sabedoria os acontecimentos das profecias. Não é só Apocalipse, não é só Lucas. A gente tem que ver o livro de Daniel, o livro de Ezequiel. Vamos estudar os 70 anos, né, os 70 anos, 70 semanas de Daniel, para que a gente seja um povo sábio e inteligente e muitas pessoas possam entender sabiamente e voltar para Jesus e começar a buscar os caminhos de Deus com sabedoria, que realmente a sabedoria de Deus convence o homem. Mas se a gente fica alienado, inventando coisas, até os próprios crentes vão começar a contestar, que nem eu estou contestando agora esse tipo de assunto das trombetas que não faz sentido nenhum, né? Então que o Senhor possa abençoar você. Comente aí, vamos conversar nessa quarentena. Não fica só em Netflix, não fica só vendo filme, não. Vamos bater um papo legal a gente aí, vamos conversar. Não importa a sua religião, porque a palavra é o que nos guia, tá bom? Vamos aprender junto, vamos... Se você sabe de alguma coisa também interessante, coloca aí. Vamos começar a conversar sobre isso, tá? Eu tô até fazendo aqui no Face, para as pessoas não achar que eu quero like, alguma coisa assim para pôr no YouTube, é aquilo que você seja sábio, seja uma pessoa espiritual e que possa convencer as pessoas do caminho certo é Deus, mas com sabedoria e inteligência, porque o próprio Deus diz em Deuteronômio, né? Se buscarem minhas leis, serão um povo sábio e inteligente. Amém? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço para todos.